Graça e paz, irmãos, irmãs, amados do Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida. E nós estamos aqui hoje para mais um estudo da Palavra de Deus, no livro de Apocalipse. Hoje o capítulo 8 e 9, as 7 trombetas. Uma mensagem maravilhosa, impactante para o nosso coração, que nós precisamos conhecer sobre essa Palavra de Deus. Eu quero convidar você a estar bem atento, pegar a sua Bíblia, estar pronto para ler também a Palavra de Deus. Eu enfatizo aqui nesses estudos que nós não podemos trabalhar esses assuntos sem ler diretamente na Bíblia e compreender o que a própria Palavra de Deus está falando para cada um de nós. Então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 8 e 9. Nós vamos ler e estudar hoje sobre as 7 trombetas. Uma mensagem maravilhosa para o nosso coração. Aleluias. As 7 trombetas do Apocalipse são 7 avisos de Deus. O número 7 tem um símbolo de perfeição, de totalidade, de completo. Então, quando Deus vai concluir o seu aviso para a humanidade, o seu projeto, ele vai, através do símbolo das trombetas, fazer com que todos tenham conhecimento e possam saber antes da volta de Jesus, para que ninguém possa dizer que não teve uma oportunidade. Todas as pessoas terão, de alguma forma, um aviso da parte de Deus, e as 7 trombetas têm este propósito. Nós estamos fazendo um panorama do livro do Apocalipse. É muito importante você ter essa visão geral do livro. O primeiro capítulo é a apresentação do autor, do livro, do propósito, da mensagem. Capítulo 2 e 3, sobre as 7 igrejas. O capítulo 4 fala do trono de Deus. O capítulo 5 e 6, sobre os 7 selos. O capítulo 7, que foi o último que estudamos, fala sobre os remidos no céu. E agora o capítulo 8 e 9 vai falar sobre as 7 trombetas. Então já estamos quase na metade do livro. O capítulo 10 fala sobre a visão do livrinho. O capítulo 11, as 2 testemunhas. O capítulo 12, a mulher e o dragão. O capítulo 13, sobre as 2 bestas. O capítulo 14, sobre a colheita. O capítulo 15 e 16, sobre as 7 taças. O capítulo 17 e 18, sobre a grande Babilônia. O capítulo 19, sobre as bodas do Cordeiro. O capítulo 20, sobre o milênio e o juízo final. O capítulo 21, sobre o novo céu e a nova terra. E o capítulo 22 é a conclusão, o desfecho do livro. Nós estamos fazendo esse panorama, lendo capítulo por capítulo, todos os versículos, e nós já chegamos nas 7 trombetas. O livro da Revelação, do Apocalipse, tem um desenvolvimento, desdobramentos da revelação. Primeiro vem as 7 igrejas do Apocalipse, e então os 7 selos, quando a revelação ela é aberta, depois as 7 trombetas, que são avisos de Deus, e por fim as 7 taças, que é a ira de Deus derramando sobre a terra. 4 grandes principais visões. Quando chega na 7ª igreja, vem os 7 selos. Quando chega no 7º selo, vem as 7 trombetas. E após as 7 trombetas, as 7 taças. Se você memorizar isso, você vai ter um panorama geral do Apocalipse. Entre essas visões, no recheio dessa revelação, como a gente fala assim, tem outras visões. Mas essas 4 são as principais visões do Apocalipse. As 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então, nós estamos na terceira parte das grandes visões, que são as 7 trombetas, e então a conclusão do livro a partir das 7 taças do Apocalipse. Existe uma diferença entre os selos e as trombetas. Os selos, eles são para a igreja, é a revelação. É o que Deus está fazendo com a igreja nos últimos tempos, através do princípio das dores. Quando o Senhor faz com que a revelação se abra, através também, podemos dizer, da tribulação, de todas as lutas que temos passado, o Senhor está abrindo os olhos da igreja para revelar o livro,
o selo fechava o livro, as pessoas não conseguiam entender, as gerações não conseguiam entender completamente. Então, de tempo em tempo, o Senhor vai abrindo o livro e, nos últimos tempos, a igreja terá a revelação aberta diante de si. Já as trombetas, elas são públicas, elas são para o mundo. Todos saberem. São avisos de Deus para despertamento antes da volta de Jesus. Através dos selos, Deus revela para a igreja os acontecimentos finais e, através das trombetas, o Senhor quer despertar o mundo. O que era, então, uma trombeta? Antes nós falávamos sobre as 7 trombetas. Elas comumente eram feitas de chifres de carneiro, mas também surgiram depois as de metais. Então, essas cornetas ou trombetas eram usadas como instrumento musical. E para que eles usavam essas trombetas? Primeiro, para avisar do perigo. Se acontecesse alguma coisa, eles davam um toque da trombeta, um toque especial que era o aviso de um perigo. Também para anunciar um novo rei, em tom de festa, um novo rei, um novo tempo, mas também para divulgar um decreto. Os oficiais do reino avisavam os decretos reais e tocavam trombeta. Também para convocar o exército para as batalhas, havia um toque de trombeta. E também um chamado para adoração. Quando o povo se reunia no tabernáculo ou no templo, era tocado esse chofar, né? O chifre do carneiro, chamando o povo para adoração. E as trombetas têm esse sentido. Avisando do perigo ao nosso redor, que acontece no mundo, avisando que temos um novo rei, Jesus, o rei, está voltando e vai reinar de fato sobre a terra. E também divulgar o decreto, que é a palavra de Deus que se cumpre. E também convocando o exército de Deus e nos chamando para adoração. Esse era o sentido das trombetas. E também, agora nas 7 trombetas, conforme toda a Bíblia, as trombetas eram usadas com esse propósito. Da mesma forma, as trombetas vão tocar, nos avisando do perigo, avisando que o rei está chegando, o decreto de Deus vai se cumprir, chamando o exército de Deus e o seu povo para adoração. Aleluia. O propósito das trombetas é avisar sobre a volta de Jesus. Só que tem uma pergunta que muita gente faz. Nós vamos ouvir as trombetas? Só, queridos, que nós não vamos ouvir. Na verdade, quando se fala de tocar a trombeta, é um símbolo espiritual. Se vai ser tocada por um anjo, não é para nós aqui na terra ouvirmos. Nós vamos ver o cumprimento da revelação. Quando você vê acontecendo as coisas, você vai entender, tão nítido como o som de uma buzina, como um alarme, como uma sirene, Deus está avisando a terra. Se você ouvir uma sirene, um alarme, você não fica atento? Você sabe o significado, por exemplo, do alarme de um carro, do alarme de um lugar, da questão de segurança. Você sabe o sentido disso, de cada aviso. E então o Senhor vai nos mostrar através dos fatos o que vai acontecendo na terra, nós vamos assimilando com as trombetas. Queridos, não tem como nós lermos o Apocalipse e excluirmos os acontecimentos de toda a história e também de hoje. Não podemos fazer uma leitura apenas acadêmica, apenas histórica. Não. Nós temos que trazer para a nossa vida prática e para o tempo profético que se cumpre entre nós. Só que também não podemos ser místicos. Eu ouvi um toque da trombeta. Tem um monte de vídeos aí, montagens na internet, falando que tocou a trombeta. Não, queridos, não é isso. Mas o que está acontecendo no mundo, os fatos que acontecem no mundo, são tão alarmantes quanto ou muito mais do que apenas ouvir uma trombeta. Porque vão ser coisas grandiosas para que todos possam entender. Assim é o sentido das trombetas, avisos sobre a volta do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje Apocalipse 8 e 9. Aí eu vou mostrar um panorama para vocês. O capítulo 8 começa com o 7º selo, onde 7 anjos recebem 7 trombetas. E a primeira trombeta é um terço do desmatamento da terra e as queimadas. Também
A segunda trombeta fala de vulcões e de tsunamis, versículo 8 e 9. A terceira trombeta mostra 1/3 da poluição da água doce, no versículo 10 e 11. E a quarta trombeta, 1/3 da poluição do ar, no versículo 12. Aqui nós estamos no capítulo 8. Depois, no final do capítulo 8, aparecem 3 ais, que são avisados por uma águia, que anuncia as últimas trombetas. Só faltam 3. E ele fala, ai, ai, ai. Coisas terríveis vão acontecer. E então entramos no capítulo 9, que fala da quinta trombeta, sobre demônios que saem do abismo. E então a sexta trombeta, que são guerras na região do rio Eufrates, que é o segundo ai, em Apocalipse 9 também. E depois tem um intervalo no capítulo 10. E lá no capítulo 11 é que a sétima trombeta, que é o anúncio da volta de Jesus. O primeiro ai é a quinta trombeta, demônios que saem do abismo, capítulo 9, 1 a 12. O segundo ai são guerras na região do rio Eufrates, a sexta trombeta, no capítulo 9, de 13 a 21. E a sétima trombeta está lá no capítulo 11, do versículo 15 a 19, que é o terceiro ai, o anúncio da volta de Jesus. Nós vamos ler nesse momento, então, a palavra de Deus, mas antes nós vamos falar sobre o capítulo 8, que anuncia aqui 4 primeiras trombetas e também os 3 ais, que são as 3 últimas trombetas. O capítulo 8 inicia com o toque das trombetas. Ele conclui o 7º selo, e o 7º selo são 7 anjos com trombetas, mas eles não tocam ainda. Eles vão tocar logo em seguida. Então, o anúncio de cada uma das 4 trombetas no capítulo 8 e das 3 últimas, depois a partir do capítulo 9, que são os 3 ais. Então, o capítulo 8 tem as 4 primeiras trombetas. Apocalipse 8, do versículo 1 a 6, é o 7º selo, que são 7 anjos com trombetas. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então ouvi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. E lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O 7º selo do Apocalipse, como nós falamos, ele vai apontar para as 7 trombetas. 7 anjos recebem trombetas, mas há primeiro um período de silêncio no céu, antes desse toque das trombetas. Parece que é algo preparando o ambiente. No silêncio, porque algo vai acontecer. E é o anúncio das 7 trombetas. E um outro anjo pega o incenso com as orações. O incensário é lançado na terra. E isso significa as respostas às orações. O Senhor derramando sobre a terra milagres antes do fechamento, antes do cumprimento das 7 trombetas. O Senhor vai fazer um tempo de fazer-se cumprir sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre os fiéis, as respostas às orações. É uma questão da justiça de Deus. Antes de acontecer isso, ele vai operar milagres e cumprir todas as suas promessas, respondendo às nossas orações. O 7º selo são 7 anjos que recebem 7 trombetas e se preparam para tocar. Há um silêncio no céu e Deus opera coisas maravilhosas. A primeira trombeta está no versículo 7, que é 1/3 do desmatamento e queimadas. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a 1/3 parte da terra, foi queimada a 1/3 parte das árvores, e também toda a erva verde
foi queimada. A primeira trombeta, queridos, anuncia o desmatamento e queimadas. Cai fogo do céu, granizo e fogo, misturado com sangue, ou seja, um símbolo também de violência, de morte, como o ser humano tem destruído a natureza, e a queimada da terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda erva verde foi queimada. Essa primeira trombeta, nós vamos apenas memorizar aqui, mas você consegue fazer ligação com os acontecimentos nos últimos tempos. Como o desmatamento tem sido acelerado, descontrolado, e isso também é um aviso sobre a volta de Jesus. Quando fala aqui uma terça parte da terra, se nós formos olhar historicamente, já se queimou muito mais do que isso. Mas se nós formos olhar para o tempo presente, dentro de semanas se queima uma grande quantidade de florestas. E talvez essa trombeta, a primeira trombeta, será então a terça parte das matas existentes até então. A segunda trombeta, versículo 8 e 9, são vulcões e tsunamis. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Quando toca a segunda trombeta, uma montanha em chamas cai no mar. Essa descrição parece com algo como um vulcão. E aí, então, a terça parte do mar se transforma em sangue. O que é transformar em sangue? Morrem os animais. Também as criaturas do mar morrem, os seres vivos, e as embarcações são destruídas. Como se fosse algo grandioso que caísse na terra, um grande vulcão, que caísse no mar e gerasse um tsunami, terremotos, uma grande catástrofe sobre o mar. Você vê que a primeira trombeta foi sobre a terra, queimadas. A segunda trombeta é sobre o mar. Terça parte da terra queimada e agora terça parte do mar ferido e destruído. A terceira trombeta, no versículo 10 e 11, é a terça parte da poluição da água doce, que diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta. Uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A terceira trombeta é a poluição da terça parte da água doce na terra. Uma grande estrela em chamas cai do céu, algo semelhante ao que seria um meteoro, e cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto, que significa amargor. E então a terça parte das águas se transformou em absinto, ou seja, ficaram amargas, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas amargas. Queridos, aqui pode ser uma referência não somente a algo, um asteroide que vem do céu, mas também no efeito da poluição, que contamina a água doce, potável, se torna cada vez mais rara, cada vez menos. E mais uma vez, se nós formos ver a quantidade de água doce que nós temos limpa no mundo, mais do que 1/3 dela já foi contaminada. Mais do que isso. Só que isso também pode significar 1/3 da água doce do momento de então. Quando nós formos para as taças, você vai ver uma ligação com essas trombetas. Porque lá, o mar também vai ser atingido, mas não a terça parte, totalmente. As matas também serão atingidas, mas não a terça parte, será totalmente. E também a água doce será atingida, mas não a terça parte, totalmente. Isso quando nós formos estudar as taças. Nas trombetas, é apenas a terça parte que é atingida, como um aviso de que o mundo está se desfazendo. Então, a poluição da água doce
é a terceira trombeta do Apocalipse. A quarta trombeta refere-se à poluição do ar, a terça parte do oxigênio, da atmosfera. O versículo 12 diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Quando fala da poluição do ar aqui, foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas. Por que poluição? Devido à poluição, atrapalha a questão da visibilidade, da iluminação. Então, quando você fala que foi ferido o sol, a lua, as estrelas, não brilhou, não teve luz, escureceu, um efeito da poluição. Isso também tem se cumprido, de certa forma, a cada dia. Quando você vê que a poluição aumenta em muitas cidades grandes, não se consegue ver quase que estrelas à noite. E o sol, muitas vezes, também, por causa da poluição, você vê o ar embaçado, sujo, devido à poluição da atmosfera. Então, a quarta trombeta é a poluição do ar, impedindo a visão da luz do sol e também das estrelas e da lua. Agora, no final do capítulo 8, vem o anúncio dos 3 ais sobre as 3 últimas trombetas. Apocalipse 8, versículo 13 diz: então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Queridos, esse aviso no final do capítulo 8, ele vê uma águia passando no céu, já se passaram 4 trombetas, e uma águia grita: ai, ai, ai. Esses ais são avisos para aqueles que moram na terra, dizendo que as 3 últimas trombetas serão muito piores. Queridos, aqui não vamos ouvir uma águia. Não adianta alguém mostrar uma águia gritando no céu e falando que é essa águia do Apocalipse. Essa águia, João viu ela e foi um símbolo para ele também do que vai acontecer. Ok? Não podemos mistificar isso, alguém ver uma águia, filmar e falar que foi essa águia, nem que tocou a trombeta. Os fatos é que vão dizer isso. Quando se cumprem as 4 primeiras trombetas, e como nós temos visto, por exemplo, no mar sendo poluído, nós temos visto as matas sendo queimadas, temos visto o ar poluído, também a água doce contaminada. E aí, quando nós olhamos para frente, nós olhamos e podemos pensar: ai, ai, ai. O que vem de pior? Depois de tudo que estamos vivendo, será que vem algo pior? E é isso que nós precisamos refletir. Esses 3 ais são avisos sobre as 3 últimas trombetas. Agora, entrando no capítulo 9, ele vai mostrar as 3 últimas trombetas. A 5ª trombeta, capítulo 9, de 1 a 12, são demônios soltos no abismo, que é o primeiro ai. A 6ª trombeta, no versículo 13 a 21 do capítulo 9, são guerras na região do Eufrates, é o segundo ai. E então tem um intervalo no capítulo 10, e no capítulo 11 é a 7ª trombeta, que é o terceiro ai, que é a volta do Senhor Jesus. Apocalipse 9, a 5ª trombeta. Demônios são soltos do abismo. Versículo 1 a 12 do capítulo 9, o primeiro ai. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva verde, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também
não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões, e um ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. A quinta trombeta, queridos, uma das piores que você possa imaginar. São demônios soltos do abismo. Nós sabemos, queridos, que o mundo é atormentado por coisas malignas, que Satanás, o nosso adversário, ele tem perturbado as pessoas. Mas na quinta trombeta, será o aumento disso tudo, como se soltassem realmente demônios do abismo. Aqui o símbolo que João usa é uma estrela que cai do céu sobre a terra, e ela tem a chave do poço do abismo. Você sabe que Satanás ele é comparado com uma estrela que cai do céu. O próprio Jesus falou sobre isso, que ele viu Satanás caindo como uma estrela que cai do céu. E ele, do abismo, ele tem a chave, e ele abre esse poço do abismo, sai fumaça, e o sol se escurece com a fumaça, e saem gafanhotos com ferrões de escorpião. Quando ele usa a imagem do gafanhoto, é um símbolo pelo número excessivo, como algo muito rápido, como gafanhotos, que voam rapidamente, e ferem as pessoas. Mas ferem quem? As pessoas que não têm o selo de Deus. Lá no capítulo 7 nós aprendemos que antes da volta de Jesus, antes da besta marcar as pessoas, aqueles que são servos de Deus serão selados com o Espírito Santo. E quando vêm esses demônios do abismo, eles vêm para perturbar quem? Perturbar as pessoas que não têm o Espírito Santo. Perturbar aqueles que não foram selados por Deus. Então, queridos, nós não precisamos temer isso. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Porque todo esse mal virá sobre aqueles e aquelas que não servem ao Senhor Jesus. Isso não significa que não passamos por lutas e tribulações. Vamos passar por isso. Mas se tivermos o selo de Deus, o Senhor vai nos dar livramento. E atormentaram essas pessoas durante 5 meses. Aqui também nós podemos fazer um paralelo, como parte da grande tribulação. Esse período dessa quinta trombeta, de grande perturbação espiritual, pessoas enlouquecendo. E quando nós vemos aí tantas coisas que vão acontecendo no mundo, as pessoas cada dia mais descontroladas, nós lembramos dessa profecia da quinta trombeta, como se o inimigo estivesse enviando demônios para atormentar as pessoas nos últimos tempos. Mas aquele e aquela que é selado por Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida, o Senhor vai lhes proteger dessa perturbação espiritual. Mas João faz algumas comparações aqui com o gafanhoto. Ele fala sobre a aparência desse gafanhoto. É semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas ou capacetes. O rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os dentes eram como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, armaduras. O barulho era como barulho de carros de guerra. E tinham caudas como escorpiões e um ferrão. Essa descrição de João lembra os cavaleiros de guerras medievais, que vinham em multidões atacando um vilarejo, uma cidade, um povoado,
E aí ele compara isso também com algo diabólico, demoníaco. Então nós podemos tanto olhar a questão espiritual, como ver também a questão das batalhas, das guerras, dos armamentos. Quando ele faz essa comparação desses gafanhotos, que são inumeráveis, esse enxame de guerreiros, ele fala sobre uma grande batalha, queridos, uma grande luta no mundo. E ele usa, então, essa imagem então dos soldados, talvez a forma, a linguagem que ele conseguiu explicar nesse momento de algo que ele nunca tinha visto. Ele vê cavalos com cavaleiro, com couraças, com capacetes, com cabelos, com lanças na mão. Ele vai falar dessa forma que nós lemos no texto bíblico aqui. Essa quinta trombeta é uma grande batalha, primeiramente espiritual, com demônios soltos do abismo, que é o primeiro ai. A quinta trombeta, quando fala sobre esses demônios, comparando com os gafanhotos, ele diz também que eles tinham por rei o anjo do abismo. Quem pode ser o anjo do abismo? Aquele que caiu como uma estrela do céu. É Satanás. O nome dele em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, destruidor. Ou seja, o inimigo atentando e intentando contra a humanidade. É um tempo de perseguição e de guerra espiritual, também guerra física, lutas no mundo, quando nós comparamos também com os soldados, usando a linguagem de João, mas algo diabólico, a quinta trombeta. E aí, queridos, isso alerta para nós, porque se nós já vemos a ação do diabo no mundo, a partir da quinta trombeta você verá ela acrescentada. É como se ele tivesse liberdade durante um período para agir, porque ele vai ser derrotado finalmente. Mas eu enfatizo aqui o que diz o versículo 9, perdão, capítulo 9, versículo 4, que diz que aqueles que estão selados pelo Espírito Santo não terão essa perturbação espiritual. Nós vamos passar por lutas e batalhas, mas essa perturbação espiritual desses demônios, o Senhor vai proteger a sua vida, porque se o Espírito Santo tiver enchido a sua vida, a sua casa, o seu coração, o diabo não vai poder tocar em você, nem a besta, nem o anticristo, ninguém. Porque o Senhor terá selado os seus servos. Aleluia. Agora nós vamos para a sexta trombeta, versículo 13 a 21, no capítulo 9, que fala sobre guerras na região do rio Eufrates, o segundo ai. O sexto anjo tocou a trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu vi o seu número. Assim, nessa visão, pude ver que os cavalos, os seus cavaleiros, tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual e nem dos seus furtos. A sexta trombeta, queridos, ela localiza guerras na região do rio Eufrates. Nós vamos explicar isso aqui. Ele ouve uma voz que vem do altar de Deus, das quatro pontas do altar, do lugar de sacrifício. E avisa que tinha 4 anjos amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos recebem o poder para matar a terça parte da humanidade. São exércitos
de 20 mil vezes 10 milhares, 200 milhões de soldados, um grande exército. Seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão. A forma como João conseguiu comparar, com a boca do cavalo saía fogo, fumaça e enxofre, e com caudas semelhantes a serpentes e com cabeças. Quando nós vemos os tanques de guerra, talvez também aviões que lançam fogo, que lançam bombas, que atiram mísseis, João, quando vê essa imagem, talvez ele não poderia comparar com outra coisa, como se fossem cavalos. E aqui ele está falando de guerras, que nos lembra do armamento bélico, como se fosse uma grande guerra mundial. A sexta trombeta se refere a isso. E ele coloca geograficamente a região do Rio Eufrates, a região do Iraque, ali a região da Síria, onde passa o Rio Eufrates, é onde foi a Torre de Babel, naquela região, onde foi o Império da Babilônia, ou seja, um lugar que durante toda a história bíblica foi cercado por conflitos, e você pode prestar atenção. É uma das regiões que mais tem guerras no planeta. E é nesse lugar, é nesse território que nós devemos olhar nos últimos tempos. A região do Eufrates. Haverá uma grande batalha, uma grande guerra. É isso que o capítulo 9 está falando, o segundo ai, a sexta trombeta. A sexta taça também será sobre o Rio Eufrates, a batalha do Armagedon, no capítulo 16, versículo 12. As pessoas, queridos, o mais terrível nisso é que as pessoas não se arrependerão. As pessoas não se converterão e não abandonarão a sua maldade. Queridos, isso é algo alarmante, mas também se refere a uma batalha espiritual. Como Daniel, que viu que havia um anjo, uma potestade na região da Pérsia, que também fica ali perto, e essa potestade impedia o anjo de vir responder a oração para defender o seu povo. 4 potestades na sexta trombeta, demônios, ou seja, esses anjos que falam que não são anjos de Deus, ou talvez anjos para a ira divina, na verdade, podemos também dizer assim. Mas nesse momento, uma grande batalha espiritual nessa região, com uma grande guerra, matando terça parte da humanidade. A sexta trombeta vai falar, então, dessa última guerra mundial, no final dos tempos. O mundo guerreando. E, na verdade, antes, então, da última guerra, que será o Armagedon, de fato, mas uma grande guerra mundial na região do Rio Eufrates, depois o Armagedon, também na mesma região. Isso nos chama atenção para essa região do mundo, onde você vê falar de conflitos sempre. Síria, Iraque, Turquia, onde ali no Oriente Médio acontecem grandes batalhas, uma grande guerra nos últimos tempos, será então a sexta trombeta, antes da sétima trombeta, o segundo ai, antes de terminar todas as coisas. Mas acontece agora então um intervalo, queridos, um intervalo entre as visões. Você viu que tivemos as 7 igrejas, e teve um intervalo no capítulo 4 sobre o trono de Deus. Depois tivemos os 7 selos e o intervalo do capítulo 7 com os reunidos no céu. E agora, quando chega nas 7 trombetas, tem um intervalo. Entre a sexta e a sétima trombeta, você vai ter no capítulo 10 a visão do livrinho e no capítulo 11 as 2 testemunhas. Ok? E depois tem mais um intervalo, ok? E vem as 7 taças no capítulo 16 de Apocalipse. É interessante você ver que essas visões, elas têm alguns intervalos. Então, entre a sexta trombeta, que é essa grande batalha, que haverá na região do Iraque, do Rio Eufrates, e entre a sexta e a sétima trombeta, você tem um intervalo, que é o capítulo 10, que nós vamos estudar semana que vem, e também o capítulo 11 de Apocalipse, o livrinho e as 2 testemunhas. A sétima trombeta, nós passamos para o capítulo 11, porque tem esse intervalo no capítulo 10 e também no começo do capítulo 11. A sétima trombeta fala sobre
a volta de Jesus é o terceiro ai. Versículo 15 do capítulo 11 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Queridos, a sétima trombeta, inconfundivelmente, é o anúncio da volta de Jesus. E aqui, mais uma vez, eu deixo claro, você não vai ouvir uma trombeta tocar e você vai ter que sair correndo porque Jesus está voltando, não é isso. Jesus voltará, e a volta dele é o cumprimento da sétima trombeta, tão claro como o toque de um grande alarme. Aqui, quando ele diz que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, avisando a volta de Jesus, que ele reinará para todo sempre, que assumiu o poder e passou a reinar, que chegou a ira dele, o tempo determinado, para julgar os mortos e para dar o galardão aos seus servos. Tudo isso que está falando aqui, quando se abriu o santuário de Deus, significa a volta de Jesus. Se você vê a descrição aí da sétima trombeta, todos os detalhes nas declarações, que o santuário de Deus se abre e o Senhor passa a reinar para sempre, eternamente, e ele toma o poder, e então ele vai cumprir a sua ira, vai julgar os mortos e vai dar o galardão para os seus servos. Isso tudo condiz com a volta do Senhor Jesus. Então, a sétima trombeta é o anúncio da volta do Senhor Jesus. Agora, cronologicamente, nós não podemos dizer assim, se vai ser, como que vai ser imediatamente. Nesse momento que a sétima trombeta se toca, é o aviso da volta de Jesus. Mas quanto tempo vai voltar ali a acontecer? Se algo vai acontecer nesse intervalo, avisando que Jesus vem, de fato, nós não podemos dizer. Mas nós sabemos que o momento da volta de Jesus vai acontecer duas coisas: a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Um grande problema de muitas pessoas quando falam da volta de Jesus é separar o arrebatamento da igreja da volta de Jesus. Não tem separação. Você vai ver isso em Tessalonicenses 4, 16, 17. Fala que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e em seguida a igreja é arrebatada. É em conjunto, mas primeiro os mortos ressuscitam. Então nós não podemos falar do arrebatamento da igreja separando a ressurreição dos mortos. Vai ser junto. Aliás, primeiro os mortos ressuscitam. E então a igreja é arrebatada. Em Mateus 24 você vai ver claramente que é algo conjunto. A volta de Jesus com a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Não podemos separar isso. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que coisa maravilhosa. O momento da volta de Jesus vai ser como um abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Então, nós não podemos fazer uma cronologia, dizer quanto tempo vai ser esse intervalo entre uma trombeta e outra, para que você possa marcar. Deus não vai deixar fazer isso. Mas o momento que ele voltar, vai acontecer a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, em conjunto com a sua volta, ao ressoar a última trombeta. Isso é claro, em 1 Coríntios 15, 51 e 52.
os mortos em Cristo vão ressuscitar e a igreja será arrebatada. Por isso, a 7ª trombeta é o anúncio da volta do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós estudamos, então, hoje o capítulo 8 e 9, quando abriu-se o 7º selo, 7 trombetas são tocadas. A primeira trombeta é 1/3 das matas sendo queimadas. A segunda trombeta são vulcões e tsunamis no mar. A terceira trombeta é a poluição da água doce. A 4ª trombeta é a poluição do ar. E então, 3 ais, que são as 3 últimas trombetas. A 5ª trombeta, demônios que saem do abismo, é o primeiro ai, uma grande luta espiritual. A 6ª trombeta são guerras na região do Eufrates, ali na região do Iraque, do Oriente Médio. O segundo ai, que é uma grande guerra mundial. E a 7ª trombeta sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, é o terceiro ai, que está agora no capítulo 11. Mas o capítulo 8 e 9, em conjunto com essa finalização no capítulo 11, falam sobre as 7 trombetas. Grave tudo isso que nós aprendemos aqui hoje. A primeira trombeta, 1/3 de desmatamento e queimadas. Segunda trombeta, vulcões e tsunamis. Terceira trombeta, 1/3 da poluição da água doce. A 4ª trombeta, 1/3 da poluição do ar. Tudo isso nós temos visto acontecer de certa forma. E então os 3 ais. As 3 piores trombetas são as últimas. Demônios que saem do abismo, o primeiro ai, que é a 5ª trombeta. Depois uma grande guerra mundial, é o segundo ai, a 6ª trombeta. E então, a volta de Jesus, que é o terceiro ai, e a 7ª trombeta. Graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Que você possa continuar estudando a palavra de Deus. Nós já chegamos nas 7 trombetas e o próximo estudo será sobre o livrinho. Apenas o capítulo 10 de Apocalipse. Será um estudo bem menor, mas que você possa perseverar no propósito de se dedicar à palavra de Deus. Eu creio que não tem outra forma de aprender sem se esforçar, tomar tempo para examinar as Escrituras e também ler o Apocalipse. É impossível falar do Apocalipse sem ler o Apocalipse e estudar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que tem buscado esse aprendizado, tem estudado conosco. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela tua presença conosco. Nós pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre cada vida, cada um dos teus servos. Como é que aprendemos, ó Pai, queremos buscar o teu selo, o selo do Espírito Santo na nossa vida, que nos protege de todo mal. Queremos estar atento, Pai amado, ao toque das trombetas, perceber o que acontece no mundo, o que acontece com a humanidade, e ver que Jesus está voltando, e Ele está avisando, não somente a igreja, mas todo o planeta, toda a geração da última hora, que o tempo está se cumprindo. Prepara para amar a tua igreja, prepara, Senhor, o nosso coração, nos dê certeza, convicção de que o Senhor está conosco. Eu quero repreender todo espírito de medo, de dúvida, de incerteza, todo espírito de carnalidade, de racionalismo humano, incrédulo, mas que nós possamos crer e esperar e, pela fé, confiar no Senhor e na tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer muito você, falar para você que, se você quiser ler esse estudo, você encontra nesse site Esboço Sermão. Você vai achar ali o estudo, as 7 trombetas do Apocalipse e todos os outros estudos. O nosso próximo estudo será o capítulo 10, a visão do livrinho. Então, estude Apocalipse, capítulo 10. Precisamos nos dedicar e aprender a palavra de Deus. Que assim o Senhor te abençoe em nome de Jesus.